A Deus seja a glória no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu convidaria você a fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 9, e nós leremos especialmente os últimos versículos deste capítulo, a partir do versículo de número 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Pai amado, Deus querido, fala aos nossos entendimentos, fala aos nossos corações, que a fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus esteja em nós se manifeste, e manifestando-se em nossas vidas, haja a operosidade do sobrenatural de Deus, pela sua graça, mediante a fé em Jesus Cristo e na sua palavra. Abençoa-nos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Esse texto nos fala do ministério tríplice de Jesus, que Jesus ensinava nas sinagogas, que Jesus pregava o evangelho do reino de Deus e que Jesus curava a todos de suas doenças e enfermidades. Aqui está este tripé no qual estava apoiado o ministério de Jesus Cristo. Por isso, chamado por tantos intérpretes, nesse texto em especial, do ministério tríplice de Jesus Cristo. Em vários textos, como este e textos paralelos, a Bíblia nos fala que Jesus curava. E não apenas curava, mas como nesse texto, curava a todos. Que ele olhava as multidões, se compadecia das multidões e curava a todos. Até a expressão que está aqui, se compadecia, pode ser traduzida numa intensidade, como muito se compadecia, ou em grande compaixão. Jesus tinha um sentimento que se compadecia, que olhava aquelas pessoas e via aqueles indivíduos como ovelhas que não tinham pastor, sobrecarregadas, aflitas, entristecidas, angustiadas, como quem está sem alguém que, de fato, o ampare, o cuide, que traga a ele a solução. Como a Bíblia fala bem no Salmo de número 23, dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que ele me faz
descansar em pastos verdejantes e junto às águas tranquilas, as águas de descanso. Ele refrigera a minha alma. Essas eram pessoas que não tinham a alma refrigerada, que não tinham pastos verdejantes, que não conheciam e não sabiam o que era estar junto a águas tranquilas, a águas cristalinas, a águas de refrigério. Eles não tinham ideia do que era isto. Eram pessoas, como o texto diz, aflitas. Eram pessoas sobrecarregadas. Eram pessoas angustiadas. E por isso Jesus tinha um sentimento, o sentimento de compaixão para com elas. E a Bíblia diz, e curava a todos. A minha pergunta é, por que nem todos são curados em nossos dias? Nós temos várias respostas e muitas pessoas dão várias respostas. Há quem diga, ou não sabemos se é a vontade de Deus, se é o propósito de Deus, se é o desejo de Deus, não dizendo que não haja um propósito, até mesmo numa enfermidade, numa doença. Mas eu creio que o desejo do Senhor, de fato, não é que nenhum de nós enferme. A Bíblia diz, eu é que sei que pensamentos tenho para convosco, que são pensamentos de paz. E a vontade do Senhor, ela é sempre boa, ela sempre é agradável, ela é sempre perfeita. Deus não tem prazer no sofrimento, seja do ímpio, muito menos no justo. Então, não creio que seja a vontade de Deus que venhamos, de fato, a enfermar, que o Senhor deseja nos curar. Outros dizem, não, falta-nos fé. Falta-nos fé. Esse é um argumento muito forte e muito veraz. Porque quantas vezes as coisas não sucedem por falta de fé? Que carecemos de fé. Mas, se há uma pessoa que dificilmente eu veria nela fé, e especialmente no momento em que ela vivenciou o seu milagre, foi Malco, o servo do sumo sacerdote. Em primeiro lugar, ele foi buscar a Jesus para prendê-lo. Então, este não via em Jesus e não cria que Jesus fosse o Messias. Não tinha ele fé no Senhor Jesus. Também sofrera ele uma agressão. Pedro, tomando de sua espada, cortou a orelha de Malco. Malco estava com dores. Malco estava, talvez até mesmo com raiva, mas dificilmente Malco teria fé. Jesus, dizendo a Pedro que guardasse a espada, explicando a Pedro que quem vive pela espada morreria pela espada, tomando aquela orelha amputada, removida violentamente de Malco pela espada de Pedro, Jesus faz um milagre na vida de Malco. Que fé tinha Malco! Mas o milagre aconteceu. O milagre aconteceu. Então, o que nos falta? Se sabemos que é a vontade de Deus, se cremos que Deus opera e opera em nossos dias e faz milagres, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente.
há um detalhe nesse texto, que às vezes é o que mais nos falta do que fé, é compaixão. Compaixão. Jesus curou a todos. Jesus ministrou a todos, movido de compaixão. E talvez o que mais nos falte em nossos dias, e que a Bíblia bem diz que nos últimos dias o amor se esfriará, e ainda afirma o Senhor, de quase todos. De quase todos. Talvez o que mais nos falte não seja fé. Talvez o que mais nos falte não seja saber a vontade de Deus, se bem que isto é sumamente importante. Talvez o que mais nos falte é nos compadecermos dos que sofrem. Ver as multidões como ovelhas que não têm pastor. Sentir terna, profunda, intensa compaixão pelos que sofrem. Qual foi a última vez que derramamos lágrimas pelos que sofrem? Qual foi a última vez que sentimos aquele mover em nossa alma? Você sabe o que é compaixão. Você sabe o que é se compadecer, sentir a dor alheia, padecer juntamente com aquela pessoa. Eu via hoje uma filmagem que foi feita num voo da British Airlines, quando a Rainha Elizabeth morreu. E, obviamente, aquele voo estava com várias pessoas de cidadania inglesa e pessoas viajando para a Inglaterra para turismo ou negócios, alguma coisa. Mas havia uma grande quantidade de gente cidadã inglesa. E então, quando o piloto se sente na obrigação de relatar o fato que a rainha havia morrido, duas aeromoças caem em lágrimas. O que fez essas mulheres chorarem? O sentimento de compaixão. De compaixão pela nação, de compaixão por outros que sofrem, o sentimento de luto pessoal como uma cidadã inglesa, e várias pessoas tiveram um sentimento semelhante. Podemos ter esse sentimento por algo assim e não nos compadecemos de pessoas que estão doentes, de pessoas que estão sobrecarregadas, de pessoas que estão aflitas, de pessoas que estão angustiadas, de pessoas que estão endividadas, de pessoas que estão vivendo um momento de dificuldade, que se sentem desamparadas, porque esse é o sentido de ovelhas que não têm pastor. O desamparo. O desamparo. Sabe, quando eu penso nessas mortes, morte como a Rainha Elizabeth, e não ao mesmo tempo, mas no mesmo período, faleceu o pastor Rubens, conhecido dessa casa, missionário, desconhecido do mundo, conhecido de Deus. Mas morre ele.
E quando eu vejo as mortes, eu penso em algumas coisas. Em primeiro lugar, que a morte, seja ela de quem for, do mais simples, ou como do mais honrado que existe no mundo, da pessoa mais desconhecida, a pessoa mais conhecida, do rico ao pobre, do jovem ao farto de dias, como a Bíblia nos diz, nos dá consciência, em primeiro lugar, da mortalidade de todos nós. Essa é uma consciência que qualquer morte traz a nós. Traz essa consciência, que ela pode chegar a qualquer instante. Ela pode vir tanto como da rainha, tanto quanto do seu príncipe consorte, que um pouco antes faleceu, que já foi cerca de 100 anos, e ela também cerca de 100 anos, como pode para uma criança recém-nascida. Nós estamos em contato com a família do Bispo Rinaldo, que sua filha teve aquela criança prematura, extremamente delicados à sua saúde, e havia uma outra criança que também lutava pela vida. Infelizmente, essa outra criança, ao lado, na UTI infantil, veio a falecer. E ali a filha do bispo teve que consolar aquela mãe, teve que levar palavra àquela mãe. Menos do que isto, porque nem formada completamente, mas já lutando pela vida, e parte. E todos os sonhos de uma família, e todos os sonhos de uma mãe, de um pai, se vão juntamente com aquela vida. E isso tudo nos dá consciência da nossa mortalidade. Mas a segunda consciência que isso nos dá, especialmente para nós que cremos nas Sagradas Escrituras, é a consciência do juízo. Pois ao homem está destinado a morrer só uma vez. E após isto virá o juízo. E a Bíblia diz que todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Todos. Para dar contas do bem e do mal que fizemos através do corpo. Com todo respeito a todos que já partiram, tanto o pastor Rubens teve que estar diante do Senhor, teve que dar contas diante do Senhor. Como a rainha, também teve que estar diante do Senhor, teve que dar contas diante do Senhor. Nenhum privilégio haverá para ela. Por diversas vezes ela declarou a sua fé em Jesus Cristo, desde o famoso encontro que ela teve com o grande evangelista Billy Graham. E lhe cravou de perguntas. E ele derramou sobre ela várias respostas. E a vida dela, de fato, mudou a partir daquele encontro, não com Billy Graham, mas como ela mesma testemunhava, com o Rei absoluto em sua vida, o Senhor Jesus Cristo. Mas essa mulher teve que estar diante de Deus. E nós estaremos. E espero que haja temor no meu coração, haja temor no seu coração, que nós iremos prestar contas diante de Deus a respeito de tudo, de todas as palavras, de todos os pensamentos, de todos os atos, nada escapará. E nós só seremos poupados pelo sacrifício de Jesus Cristo. Talvez alguém
nos escute nesta noite, esteja nos vendo, assistindo pela live, e esteja dizendo: meu Deus, você está dizendo que eu vou dar contas? Sim, você vai dar contas. Você vai dar contas. E ninguém conseguirá escapar. Nem eu, nem você. Por nós mesmos. E se você me pergunta qual é a única maneira de você escapar, é ter um bom advogado. A Bíblia diz que nós temos advogado, fiel e justo, que é Jesus Cristo. Que não só é advogado, mas que é fiador. Que não só é fiador, como é o próprio juiz. O objetivo do advogado é convencer ao juiz. E se o advogado e o juiz, que são teus, são a mesma pessoa, o teu caso está garantido. Ele não só é o teu advogado, ele não só é o teu juiz, mas ele também é o teu fiador. Ele paga a tua dívida, de modo que já agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aceite a Jesus e você não terá medo do juízo. Mas haja temor no nosso coração, porque embora não venhamos a ser condenados, iremos todos ser julgados. E nos pedirá conta o Senhor. E nada está oculto que não venha a ser revelado. E uma das coisas que o Senhor há de nos perguntar é sobre estes que são como ovelhas sem pastor. Veja que no mesmo instante que Jesus se compadece, que Jesus cura, que Jesus ensina, que Jesus prega, ele também vira para os seus discípulos. E ele diz: a seara é tão grande. E são poucos os trabalhadores. Em outro texto que nos fala a mesma expressão, que Jesus se compadeceu das multidões, que passou a ministrar, Jesus virou para os seus discípulos e disse: eu me compadeço dessa gente. Eu não quero que eles, indo pelo caminho, desfaleçam, desmaiem, caiam. Dai vós mesmos a eles de comer. Deus nos pedirá contas das multidões famintas. Deus nos pedirá contas das multidões que retornam doentes, que retornam enfermas. E Ele nos perguntará: por que vocês não se compadeceram dessa multidão? Quando Jesus, se compadecendo das multidões, queria alimentá-la, os discípulos disseram: como? Eles disseram: não temos com que alimentá-las, não temos recursos, nem temos aonde comprar. O que lhes faltava não era dinheiro. O que lhes faltava não eram recursos. O que lhes faltava não era onde comprar. O que lhes faltava era ter neles o mesmo sentimento que Jesus tinha pelas multidões. E eu tenho pedido ao Senhor que Deus nos dê, a nós, a cada um de nós, e a nós, como igreja, o coração de Jesus. Nos dê o sentimento de Jesus. Se o Senhor nos der o sentimento de Jesus, sabe que nós pedimos muito poder, mas pedimos pouco compaixão. E você sabe o que é ter poder e não ter compaixão? Está mais próximo de oprimir do que de salvar. Portanto, busquemos as coisas na ordem certa. Senhor, dá-me compaixão.
para que eu busque poder, para que eles sejam curados, mas com um sentimento que me move, o sentimento certo, o teu sentimento. No nome de Jesus Cristo, dá-nos compaixão, Senhor. E as multidões serão curadas, e as multidões serão libertas, e as multidões serão salvas. Às vezes estamos, e com isso eu termino, orando ao Senhor e pedindo ao Senhor, envia trabalhadores. E Deus diz, se você me deixasse mudar teu coração, você se tornaria um trabalhador desta seara. Você se compadeceria das multidões com grande compaixão. Não é apenas uma paixão, é uma grande paixão, é uma grande compaixão. É o que nós precisamos ter. Senhor Jesus, eu oro por aquele que hoje, aflito, consciente de sua mortalidade, e que após a morte enfrentará juízo. E este alguém deseja, ó Senhor, pois nunca havia antes pensado em tal coisa, deseja um advogado, deseja um fiador, deseja um juiz que lhe seja complacente. Deseja, portanto, Jesus Cristo, que tu entres na vida dessa pessoa e haja salvação hoje na vida dessa pessoa. Talvez haja aqueles que se sentem de fato desamparados, ovelhas sem pastor, angustiados, aflitos, sobrecarregados. Hoje é o dia que o bom pastor que dá a vida pela ovelha chega na tua vida. No nome de Jesus Cristo. E dá-nos também, Senhor, o teu coração. Ajuda-nos a termos grande compaixão, como Jesus tinha, dos enfermos, dos aflitos, dos angustiados, dos sobrecarregados, dos desesperados, dos desamparados. Dá-nos teu coração, para que com poder os milagres aconteçam. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai.